Especificamente, né, o mais própria e especificamente, né, a fenomenologia, toda fenomenologia, é fenomenologia da ação. Eu não falo de fenomenologia enquanto filosofia ou fenomenologia teórica, né? Estou falando de fenomenologia enquanto a vivência de todo ser humano, né? Enquanto vivência de todo ser humano, né? A fenomenologia é a fenomenologia da ação, né? O Brentano e o Heidegger, né, apontaram isso mais especificamente, né? Na ação, efetivamente, né, no fenomenal, não existe essência, né? É mais fácil, né, achar chifre em cabeça de cavalo do que achar a essência na existência, né? Mesmo que seja essência fenomenológica, né? A existência, né, que é fenomenológica, a fenomenologia, que é existencial, é fenomenologia da ação, especificamente, né? Em particular, quando nós nos remetemos, né, à fenomenologia não enquanto teoria, não enquanto escola filosófica, não enquanto método no sentido filosófico do termo, né? Mas a fenomenologia enquanto vivência de todo ser humano, né? Que é a raiz, efetivamente, da fenomenologia. Todo ser humano é fenomenológico, né? E é fenomenologia. Enquanto tal, a fenomenologia é especificamente fenomenologia da ação, né? Quer dizer, é a vivência fenomenal enquanto vivência de possibilidades, né? Enquanto vivência de possibilidades que se desdobram, que é a ação. E que no seu desdobramento se constitui cognitivamente enquanto compreensão, né? Enquanto implicação e compreensão, né? E a ação é especificamente o fenomenal, né? É especificamente o logos, a constituição do logos e a constituição do desdobramento de possibilidades em ação, né? Ação que pode ser meramente compreensiva, né? Ou que pode ser compreensiva e muscular. A ação pode ser meramente compreensiva, né? Na medida em que o desdobramento de possibilidades se constitui como sentido, como compreensão, né? E que não leva significativamente à musculação, né? Então, uma modalidade de ação que é meramente compreensiva, né? E a ação, além de meramente compreensiva, pode ser compreensiva e muscular, né? A ação pode ser meramente compreensiva ou compreensiva e muscular, né? A ação, enquanto fenomenologia, é sempre compreensiva, seja ela meramente compreensiva ou compreensiva e muscular, né? E as possibilidades, né, que constituem com o seu desdobramento a ação, né, são efetivamente múltiplas, né? Cada ação, cada evento da compreensão, cada evento da ação, cada eventualidade da ação se constitui a partir de uma multiplicidade de possibilidades. Né? Multiplicidade de possibilidades essas que gestaltificativamente se organizam, né? E o seu processo organizativo é o que entendemos como implicação e que se constitui como fenômeno, né? Fenômeno meramente compreensivo ou fenômeno compreensivo e musculativo, né? As duas modalidades da ação fenomenal, eminentemente fenomenal, né? A ação é sempre compreensiva, seja ela meramente compreensiva ou compreensiva e muscular, né? A ação
se constitui como compreensão. A ação não é da ordem da explicação. A ação é da ordem da compreensão. Né? O processo fenomenal que a ação constitui é especificamente compreensão. Seja compreensão meramente, seja ação meramente compreensiva, seja ação compreensiva e muscular. Mas a ação é eminentemente da ordem da compreensão. A compreensão é inerente à ação. Né? E aqui já estamos no modo de sermos da ação, da compreensão especificamente, e não no modo de sermos da explicação. O modo teórico, o modo reflexivo de sermos. Não estamos no modo teórico e no modo reflexivo de sermos, mas no modo pré-reflexivo, pré-teórico de sermos, modo de sermos da compreensão. Né? E ele é o modo de sermos da compreensão, em particular, porque ele se constitui como implicação. Né? Ele se constitui como uma organização gestaltificativa, né, de multiplicidades de possibilidades que interagem, né, lógicas, elas competem e argumentam entre si e constituem dominâncias. Né? E no limite essas dominâncias aparecerão como fenômeno, como ação meramente compreensiva, como ação compreensiva e muscular. Né? Então, a interação entre as possibilidades que constitui a compreensão é o que nós entendemos como implicação. A implicação é a vivência da competição e da argumentação da multiplicidade de possibilidades em cada eventualidade da ação, né, que competem e argumentam entre si, constituem dominâncias, né, e essas dominâncias figuram num processo de formação de figura e fundo como a vivência compreensiva, né? Quer seja meramente compreensiva, quer seja compreensiva e musculativa. Né? Então, a ação é eminentemente compreensiva e essa compreensão se constitui no âmbito da implicação, que é a organização a cada eventualidade da ação, né, de uma multiplicidade de possibilidades que competem e argumentam entre si, e lógicas constituem dominâncias, né, e essas dominâncias figuram como fenômeno e como desdobramento da ação meramente compreensiva ou ação compreensiva e musculativa. Né? Isso contribui para nós entendermos, né, que a ação é eminentemente música. A ação é eminentemente música. Né? Ou seja, não é que a ação seja musical. A ação é música, especificamente. Né? Cada episódio da ação, né, é um episódio musical. Né? E isso constitui a eventualidade da ação como episodial. Né? Quer dizer, e não é à toa, né, que nós utilizamos esse termo episodial, episódio, né, para cada eventualidade da ação. O episódio é um termo musical, né, e que indica que o episódio, especificamente musical, ele se constitui como um evento que decorre de uma multiplicidade, né, de outros eventos, de uma sequência de outros eventos. Né? A ação é um episódio, né, que decorre da competição e da argumentação, né, da vivência da competição e da argumentação de uma multiplicidade de possibilidades que interagem e que se constituem gestaltificativamente, apurativamente, né, em sua multiplicidade, se organizam gestaltificativamente, né, como figura, num processo de gestaltificativo de formação de figura e fundo, né,
que se constitui como a ação. A ação meramente compreensiva e a ação compreensiva e muscular. As duas modalidades da ação. Né? Mas o que se constitui como dominância e que aparece como fenômeno, como a figura fenomenal, né? E a figura do processo de formação de figura e fundo do episódio da ação, o que aparece como dominância se constitui como compreensão na implicação, né? Ou seja, na vivência da interação de uma multiplicidade de possibilidades que não se excluem, né? Mas que apuram entre si o processo de constituição de dominâncias, né? Dominâncias que figuram como desdobramento da ação. Então, a ação é especificamente episodial. Cada eventualidade da ação é um episódio, né? No mesmo sentido da música. O episódio na música é o surgimento e o desdobramento de um determinado evento, né? De uma determinada eventualidade, né? Que se constitui a partir de uma série de outros eventos, né? A música é assim, a ação é assim, né? Do mesmo modo que a música é episodial, a ação é episodial, né? E mais especificamente, né? Em seu caráter episódico, né? A ação tem uma prosódia, né? A implicação é especificamente a prosódia da ação, né? Aí temos outro termo musical, né? Que caracteriza especificamente o processo de constituição da ação. Do mesmo modo que a prosódia, né? Constitui, né? A elaboração, né? Das condições do canto, das condições do evento musical, né? A ação tem a sua prosódia, né? Ode canto, né? A ação tem um caráter, do mesmo modo que a música, prosodial, né? A ação tem a sua prosódia, né? E a implicação é a própria prosódia da ação, né? No sentido rigorosamente literal, né? No sentido literal de que a ação é música, a ação, cada eventualidade da ação, cada evento da ação é um episódio musical, né? Da ação, no sentido comum do termo, né? Da ação fenomenal de qualquer ser humano, né? A ação é especificamente episodial, né? Decorre de uma sucessão da vivência da sucessão de uma sucessão de eventos, né? E como episodial musical, ode, né? A culminância, né? Do canto, a culminância que é o canto, a ode, a episódio, né? No seu caráter episodial, a ação tem a sua prosódia. Se constitui a partir de uma prosódia, né? Pró-ode, pró-canto, pró-música, prosódia, né? E a prosódia da ação é especificamente a implicação. Ou seja, a vivência, né, em cada eventualidade da ação de uma multiplicidade de eventos que não se excluem, né? Ou seja, a vivência de uma multiplicidade de possibilidades, né, que se organizam na competição e na argumentação fenomenológica, na argumentação lógica, né, epistemológica, né, ontológica, dialógica, né, e nessa competição e argumentação das possibilidades, competição e argumentação na qual elas não se excluem, né, as possibilidades prosodialmente constituem o canto que é a ação, né? As possibilidades, né, na competição e na argumentação, que é a implicação, que constitui as dominâncias de sua eventualidade fenomenal, enquanto processo gestaltificativo de formação de figura e fundo, né?
as possibilidades, né, organizam-se de um modo tal, né, atravessam um tal processo de elaboração, né, na competição e na argumentação, né, que constituem, colaboram, né, para constituir a eventualidade da ação. Ou seja, a eventualidade do episódio da ação. Né? O episódio da ação contém a sua prosódia. Né? O episódio da ação contém a sua prosódia. Né? Contém o processo implicativo, né, da interação de uma multiplicidade de possibilidades, né, que constitui dominâncias, que é especificamente a ação, que figura como compreensão. Compreensão, meramente compreensão, ou compreensão e musculação. Sempre compreensão. Não é? Compreensão que se constitui no âmbito da multiplicidade de possibilidades que interagem entre si, que argumenta e compete entre si, né? E que constitui as dominâncias da ação, da eventualidade da ação. Né? Multiplicidade de possibilidades, organização gestaltificativa de multiplicidade de possibilidades, esta que é especificamente a implicação. Né? Como na música, né, a prosódia da ação, né, se constitui dos elementos não segmentares da ação. Né? A prosódia musical, né, são especificamente os elementos não segmentares, né, que constituem a música, né, e que vão figurar no episódio musical. Né? Eles são especificamente não segmentares. Ou seja, na ação, isso significa que a implicação é não segmentar. Né? A implicação é prosódia, porque a implicação é não segmentar. Né? Na música, a prosódia se constitui como ritmo, como a intensidade, como a ênfase, né? Que são elementos prosodiais da ação. Né? E que são não segmentares. Né? As coisas são segmentadas. Né? As coisas são unificadas e cristalizadas enquanto acontecido. Né? Na esfera do acontecido, na esfera da explicação. Na esfera da ação, na esfera fenomenológica, implicativa, compreensiva da ação, a vivência prosodial das possibilidades, né, da implicação que constitui o desdobramento de possibilidades, né, é não segmentar. Ou seja, na vivência de possibilidades, as possibilidades não se excluem e elas não são unificadas. Elas são interativas. Né? Elas competem e argumentam entre si e não se excluem. Elas formam dominância. Né? As dominâncias que figuram não se isolam do fundo, né? Não se segmentam do fundo. Né? Tanto é que a dominância figura compreensivamente, né? Perdura durante um determinado momento e depois ela volta para o fundo e outros elementos do fundo começam a aparecer como figura. Né? Então a prosódia se constitui especificamente dos elementos não segmentares da música. Né? Na ação, do mesmo modo, na ação, a prosódia da ação se constitui de elementos não segmentares. A vivência de possibilidades é a vivência de elementos que não são segmentares, que são interação e que não são isolados e unificados. Né? Isso é muito característico do modo ontológico de sermos, da vivência do modo ontológico de sermos, da vivência do modo fenomenológico de sermos. Né? E constitui, né, com as características prosodiais desse tempo fenomenológico de sermos da ação, né, da instantaneidade momentânea do episódio da ação, né, constitui um tempo,
os elementos não segmentares, o desdobramento dos elementos segmentares da ação constitui um tempo, né? E um tempo que é o tempo da improvisação, né? A ação só se dá como improvisação, né? A ação só se dá na vivência do vis, da visualização, entre aspas, que é a compreensão. E a compreensão só se dá enquanto vivência da momentaneidade instantânea da ação. A compreensão se dá como uma sequência, né, que a implicação constitui e que dura enquanto dura a momentaneidade instantânea do episódio da ação, né? A implicação, enquanto prosódia da ação, constitui o tempo prosódico da ação, que é o tempo especificamente da improvisação. A improvisação é exatamente a vivência da instantaneidade momentânea do modo fenomenológico de sermos, no qual nós vivemos possibilidades, né? Possibilidades que se constituem como implicação, compreensão e que são o episódio da ação. A ação só se dá na improvisação. Não é possível a ação fora da improvisação, porque o vis de improvisação especificamente significa compreensão. A compreensão que deriva da implicação. Ou seja, só existe compreensão, né, no tempo prosódico da ação, né, que é o tempo fenomenológico, que é o tempo ontológico. Né? Uma coisa é o tempo coisa, né, da explicação, do modo acontecido de sermos, o tempo teórico, o tempo reflexivo. Outra coisa é a vivência do tempo. E a vivência do tempo se dá como implicação e como compreensão. E esse tempo vivido na compreensão e que deriva da implicação é eminentemente o tempo prosódico da ação. Né? Esse tempo prosódico da ação é vivência de possibilidade. Né? A prosódia da ação é vivência do desdobramento de possibilidades. Né? O que quer dizer, né, como Buber definiu muito bem, né, a possibilidade, né, não sou eu que crio. Né? Eu vivencio possibilidades, mas eu não crio as possibilidades. As possibilidades são forças que emergem prosodialmente na vivência, né, e que nós não constituímos. Né? Eu não constituo as possibilidades. Né? Mas completa o Buber. Mas as possibilidades não acontecem sem mim. Né? Quer dizer, a relação entre nós e a possibilidade, né? Entre nós e a implicação, né? Entre nós e a multiplicidade de possibilidades, a relação entre nós, né, e a prosódia da ação é uma relação dialógica. É uma relação pré-reflexiva. Né? É vivência de uma dualidade, eu-tu. Eu na relação com um desconhecido, com uma alteridade, que é uma força, né? A possibilidade que eu não constituo, mas que não acontece sem mim. Né? Esse é o caráter da relação eu-tu. Né? Esse é o caráter da relação dialógica, né? Enquanto prosódia da ação. A prosódia da ação, né, é eminentemente dialógica. Né? Então, a ação que se dá como fenomenação, né, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, né, no modo de sermos do acontecer, né, no modo de sermos da vivência de possibilidades e do desdobramento da vivência de possibilidades como ação que se constitui como compreensão a partir da implicação, que é a vivência da multiplicidade de possibilidades. Né? A vivência da ação, né, eminentemente dialógica, só se dá enquanto improvisação. Né? A vivência fenomenológica é eminentemente improvisativa. Esse termo é muito sério, né, em termos de fenomenologia, porque a fenomenologia só se dá na improvisação. Né? A fenomenologia é implicação, é compreensão, é ação que se desdobra, né,
na vivência do modo ontológico de sermos e que só se dá como improvisação, ou seja, só se dá como compreensão. Esse vis significa especificamente a constituição da compreensão que se dá na implicação. Né? Então, a ação é eminentemente episodial, né? A ação é música. Episódio especificamente significa um evento que decorre de uma sequência de eventos, né? E essa sequência de eventos são a prosódia, em termos musicais, e são a prosódia da ação, né? E que especificamente é o que nós entendemos como implicação, né? A implicação é a prosódia da ação, que constitui a compreensão, né? Que é a vivência de um determinado âmbito de possibilidades que se constitui compreensivamente, que se constitui como compreensão, né? E isso só se dá na fugaz pontualidade momentânea, instantânea, do tempo prosodial da ação, ou seja, do tempo prosodial do fenomenológico, tempo fenomenativo prosodial, né? A ação, portanto, é eminentemente episodial, é uma episódica, né? Enquanto episódica, a ação contém a sua prosódia, né? E enquanto prosódia, a ação é implicação. É a vivência de multiplicidade de possibilidades que não se excluem, apesar de serem virtualmente infinitas, né? Mas que, enquanto possibilidades, competem, interagem entre si e constituem dominâncias que se constituem como compreensão. Isso é o desdobramento de possibilidades fenomenal que constitui a compreensão e que constitui o desdobramento da ação, que pode ser meramente compreensivo ou compreensivo e musculativo, né? E que, basicamente, se dá como improvisação. Em específico, a improvisação é a vivência do tempo prosodial da ação, a vivência do tempo fenomenológico existencial da ação, da fenomenação, né? Da vivência fenomenal, que é a compreensão e que se constitui como desdobramento de possibilidades, desdobramento da ação. A ação é eminentemente improvisativa, portanto, né? E, na sua prosodialidade, né? No seu tempo prosódico, né? A vivência da ação, né? Que é eminentemente improvisação, né? O tempo prosódico da ação é eminentemente vivência da improvisação, né? A vivência desse tempo prosódico, que é a improvisação, é eminentemente dialógica, né? Ou seja, é eminentemente relação eu-tu, pré-reflexiva, né? Relação com uma alteridade, relação pré-reflexiva com uma alteridade. Nada a ver com a relação sujeito-objeto, né? Que se desdobra enquanto relação eu-tu, enquanto vivência do tempo prosodial da ação. Né? A ação é episódica, né? E contém a sua prosódia, né? E o tempo prosódico da ação, né? É o tempo da implicação e da compreensão, que são eminentemente vivência da improvisação, né? E que são eminentemente dialógica, né? Vivência imprevisível, incerta, desconhecida, da relação eu-tu, enquanto vivência da implicação do desdobramento de possibilidades que se constitui como compreensão, que se constitui como ação, né? Então, a ação é episódica, né? Eminentemente episódica, no sentido musical do termo, né? A ação é, enquanto episódica, né, constituída numa prosódia, né,
a prosódia da ação, o tempo prosódico da ação, né? É o tempo da improvisação, né? E o tempo prosódico da vivência da ação, o tempo prosódico da vivência fenomenal, fenomenológica, fenomenativa, né? É eminentemente dialógica.